Boas-vindas! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa obra de 1879 que, de forma quase silenciosa, construiu os alicerces da nossa era digital. O foco dessa nossa análise é a Begriffsschrift, ou conceitografia, do matemático Gottlob Frege. Isso não é só mais um texto antigo e poeirento, é literalmente o ponto exato na história em que a humanidade decidiu reescrever as regras do pensamento lógico. Vamos entender como a obsessão de um homem por acabar com as ambiguidades da linguagem acabou, sem querer, tornando possível a existência dos computadores. Para organizar nossa viagem por essas ideias tão abstratas, o nosso roteiro vai passar por 5 marcos. Primeiro, a ruptura com a antiga tradição de Aristóteles. Depois, a invenção genial dos quantificadores, a notação bidimensional super diferentona que ele criou. O imenso projeto filosófico por trás de tudo isso e, por fim, os limites dessa obra e o seu legado moderno. Então, começando pelo passo 1. A ruptura com Aristóteles e o fim de 2000 anos de tradição. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender o peso astronômico dessa mudança, a gente precisa lembrar que a lógica aristotélica dominou o pensamento humano por milênios. O modelo clássico funcionava sempre na base do sujeito e predicado. Pensem na velha frase clássica: Sócrates é mortal. Funciona super bem para a propriedade simples, né? Mas Frege vem com uma revolução radical. Inspirado na matemática, ele joga fora o sujeito e predicado e coloca no lugar a função e o argumento. O argumento é o objeto, tipo o próprio Sócrates, ou simplesmente uma variável, como x. E a função é a parte que fica aberta, incompleta, tipo é mortal. Com isso, a lógica deixa de ser só um jeito de categorizar palavras e vira uma teoria de estruturas formais super flexíveis, uma verdadeira evolução do pensamento. E o pulo do gato do Frege fica claríssimo aqui. Tratar proposições como estruturas matemáticas abertas usando variáveis como x e y é uma sacada brilhante. Sabe, a lógica antiga suava a camisa para lidar com interações complexas entre múltiplas partes. Mas agora, poder expressar de forma pura algo abstrato como x ama y abriu completamente as portas para a gente destrinchar qualquer tipo de relação estrutural. A lógica nunca mais foi a mesma. O que nos leva à parte 2, a invenção dos quantificadores, formalizando a ideia de generalidade. Frege não estava só fazendo uma reforminha básica na lógica, ele atuou como um arquiteto radical, construindo ferramentas do zero para resolver de uma vez por todas o problema da linguagem humana, que é cheia de duplos sentidos. Para isso, ele precisava formalizar o que chamamos de generalidade. Aqui ele introduz o quantificador universal, esse símbolo de A invertido que os matemáticos adoram. Ele dita, sem nenhuma margem de erro, que uma determinada propriedade vale para absolutamente todos os elementos de um conjunto, sem interpretações subjetivas, sem poesia. É uma declaração exata e matemática de totalidade. E isso trabalha em conjunto com o seu parceiro indispensável, o quantificador existencial, representado pelo E invertido. Essa ferramenta é a garantia formal de que existe, no mínimo, um elemento por aí que tem aquela propriedade específica. É o famoso existe pelo menos um. Juntos, o quantificador universal e o existencial formam um vocabulário base da nova lógica de predicados. Bom, e por que isso importa tanto na prática? Pense numa frase comum, mas muito ambígua do nosso dia a dia. Tipo, todo homem ama uma mulher. A linguagem natural simplesmente falha aqui de um jeito até cômico. O que isso quer dizer? Que cada homem ama uma mulher diferente, a sua própria parceira? Ou quer dizer que existe uma única mulher no mundo que é amada por absolutamente todos os homens? Com as novas ferramentas do Frege, essa confusão é desintegrada na hora. A ambiguidade acaba, porque cada uma dessas interpretações ganha uma fórmula matemática distinta, precisa e inconfundível. Avançando agora para a parte 3, a notação bidimensional, a verdadeira arquitetura do raciocínio. Esse é o grande clímax da inovação do Frege. Ele cria um sistema visual incrivelmente peculiar para representar tudo isso. A pergunta provocativa que ele tentou responder foi: como a gente pode, de fato, desenhar o pensamento? Ele não queria só escrever da esquerda para a direita num papel. O sonho dele era que a página refletisse visualmente a arquitetura tridimensional, a estrutura exata das ideias lógicas acontecendo lá dentro da mente. Agora, o que é realmente interessante nessas regras visuais dele é a forma quase bizarra e cheia de ramificações que a notação assume. Frege usava uma linha vertical fina, que ele chamava de traço de julgamento, literalmente para bater o martelo e afirmar: essa proposição é verdadeira. E tinha uma linha horizontal, o traço de conteúdo, que conectava as ideias. O resultado?
Umas estruturas ramificadas malucas que pareciam circuitos elétricos ou árvores tombadas. Olha, era um pesadelo absoluto para as gráficas da época tentarem imprimir isso, de verdade. Mas, conceitualmente falando, era uma obra-prima sem precedentes. E por trás dessa geometria confusa, estava rodando o primeiro sistema formal poderoso o suficiente para sustentar deduções matemáticas complexas inteirinhas. A notação amarrava de forma sistemática a implicação lógica, a negação, a ideia de identidade e todas aquelas estruturas com quantificadores que a gente acabou de conhecer. Isso foi o pontapé inicial do chamado logicismo, a ambição gigantesca de provar que a aritmética inteira poderia ser deduzida puramente a partir das regras básicas da lógica. Isso nos leva à parte 4, o projeto filosófico, a grande busca pela verdade objetiva. O que estava em jogo aqui era monumental. Não era só um exercício acadêmico de desenhar símbolos, era a busca definitiva pela verdade, independente da mente humana. O projeto se apoiava em 3 pilares. O primeiro é o antipsicologismo. É a defesa feroz de que a lógica não descreve como a nossa mente funciona no dia a dia, mas sim como o pensamento deve se organizar para alcançar a verdade. É a regra do jogo, não o jogador. O segundo pilar é a análise conceitual rigorosa, a ideia de que você pode quebrar qualquer conceito nas suas peças lógicas mais simples. E o terceiro, dar à matemática uma fundação de ferro, eliminando qualquer dependência da intuição que Frege considerava frágil e cheia de falhas. Finalmente, a nossa parte 5, limites e legado moderno, do paradoxo diretamente para as máquinas. Toda grande história da ciência tem a sua reviravolta dramática, não é? A gente progride não só com perfeição, mas também quando encontramos rachaduras nos sistemas mais rigorosos que existem. O paradoxo de Russell foi o banho de água fria colossal desse projeto. Poucos anos depois da publicação, o filósofo Bertrand Russell achou uma contradição fatal no jeito que o Frege permitia criar conjuntos lógicos. Era um obstáculo imenso. Mas sabe o que é fantástico? Em vez de jogar o trabalho do Frege no lixo, esse paradoxo forçou a matemática a evoluir, pavimentando o caminho para a moderna e super sofisticada teoria dos conjuntos. A falha foi tão revolucionária quanto a ideia original. Quando a gente olha para a linha do tempo das décadas seguintes, é de arrepiar. Em 1879, a Begriffsschrift é publicada e planta semente. Nas décadas seguintes, isso inspira tentativas monumentais, como o princípio à matemática, para consertar os paradoxos. Chegando no meio do século XX, essa busca por clareza absoluta inspira toda a tradição da filosofia analítica, com gigantes como Wittgenstein. E no fim do século XX, o impacto final. Essas mesmíssimas estruturas lógicas exatas e binárias viram nada menos do que a fundação da teoria da computação. É simplesmente impossível exagerar o impacto desse legado. Sem aquele livrinho de 1879 super complexo de imprimir, dificilmente teríamos a lógica matemática de hoje. Não teríamos a filosofia que tenta dissecar a linguagem com precisão cirúrgica. E o mais chocante e palpável para nós, a teoria da computação, a arquitetura por trás dos softwares que usamos todo dia, as linguagens de programação, a forma como a máquina entende o mundo, literalmente tudo isso bebe dessa mesmíssima fonte. Frege redefiniu para sempre o que significa pensar e processar informação com rigor absoluto. O que nos deixa com uma reflexão final incrível sobre essa jornada toda. A tentativa de eliminar a ambiguidade humana acabou criando a linguagem das máquinas. Será que o rigor absoluto é possível ou o paradoxo sempre fará parte do pensamento?